YouTube também. Deixa eu abrir o canal aqui para ver se tá tudo bem. Aulão número 2 hoje. A gente vai seguindo aqui. Deixa eu ver se tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem por aqui. Ok. Então fizemos uma proposta, assim como a gente tem feito já por alguns anos já, de estar trazendo uma aula, uma sequência de aulas curtas, mas que sejam bem precisas e que sejam profundas dentro do assunto que a gente determinou estar estudando. Então a gente vai falar sobre deserto, como Deus guia, lidera, como Deus refrigera a nossa alma, protege, provê, tudo isso dentro do contexto deserto. E aí a gente tem mais 3 aulinhas que vai ser o cuidado especial de Deus, a sabedoria, a força, a generosidade de Deus, que vai ser amanhã. E depois nós temos algumas metáforas e simbologias, que vai ser no dia 5 e dia 6 a gente vai falar um pouquinho quem foi Davi. Quem foi Davi? Por que isso é importante? Porque a gente está fazendo um ciclo e a gente vai chegar no final desse ciclo no evento que eu tô já convidando vocês aqui no YouTube e no Instagram também, que é o evento Desvendando o Salmo 23 em hebraico. Então tudo isso que a gente está estudando faz parte desse conjunto, desse ciclo, como se estivéssemos escavando para encontrar ali no final os tesouros escondidos, tá? Então a gente tá fazendo esse processo. Fala pra mim de onde vocês estão me ouvindo aí, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem. Então a gente vai falar hoje, tá? Nesse aulão número 2, o tema é deserto, cuidado de Deus no deserto ao longo da história bíblica. Bem simples, bem fácil. Um lugar onde Deus nos guia, Deus lidera, refrigera, transforma, protege, provê. Um lugar que revela quem Deus é. Isso é deserto. E para você que está me assistindo aí, você nunca me ouviu ou já me ouviu, está aqui pela primeira vez ou não. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento. Ultimamente eu tenho estudado psicanálise clínica, então tem sido um abrir, né, de horizontes para mim também como pessoa e como alguém que vai poder ajudar outras pessoas também futuramente, tá? Dentro dessa área também, que a teologia é o estudo sobre Deus e a psicanálise é o estudo sobre a mente humana, a psique humana, e a gente com certeza vão ter muitas ligações aí no meio desse caminho que a gente vai poder caminhar e andar junto com tudo isso. No finalzinho desta aula de hoje aqui, vai ser bem curtinha, a gente vai ver a palavra hebraica deserto. E se você gosta de anotar essas palavras aí, se prepare, tá? Bem no finalzinho. Na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, a gente falou sobre Moisés em hebraico e o motivo desse nome, Moshe. Por que o nome de Moisés? Então, se você não assistiu a aula 1, tá salvo aí, assista. E hoje a gente vai falar da palavra deserto, bem no finalzinho. E a sua razão, o seu motivo desse nome em hebraico. Bem interessante, eu sei que vocês vão gostar, é muito bom. Então, alguns desertos conhecidos na Sagrada Escritura, vamos direto ao ponto hoje, sem enrolações por aqui. O deserto em Israel
é terra que só precisa de água para ser frutífera. Tenha isso em mente, anote aí no seu caderno. Deserto, lá em Israel, ele precisa só de água para ser frutífero, tá? Ele é riquíssimo em sais minerais e enfim, ele é rico, tá? Ele não é um deserto que não produz nada, ele só precisa de água. Então, quando a gente pensa em deserto, a gente vai pensar também lá tem Gênesis. A gente vai falar de Abraão. Tem uma palavrinha hebraica aqui que é ler-lerá, não sei se vocês já ouviram, que é Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão, olha, sai da tua terra, sai. As palavras em hebraico, que é ler-lerá, que é vai por si mesmo, vai sozinho. Ou pode ser traduzido também, vai para dentro de si mesmo, vai para o seu propósito. Isso é ler-lerá em Gênesis 12, sai. Shalom, a paz, Ivone. Sai para dentro de si mesmo. Então nós precisamos aceitar esse chamado de Deus ao deserto, né? Sai da tua terra, sai e vai, né? Vai conhecer o que Deus tem para você. Então nós precisamos aceitar esse chamado de Deus ao deserto. É ao mesmo tempo um chamado ao autoconhecimento, à cura de nós mesmos. A gente está falando sobre isso, ao conhecer a nós mesmos, conhece a ti mesmo, é muito importante a gente nos conhecer. E nesse caso, nesse deserto que Abraão foi, ele foi ser testado também. Deus pediu para que ele sacrificasse o seu próprio filho, um pedido bem ousado de Deus. E Abraão iria obedecer, tá? Alguns dizem que quando ele diz, nós iremos adorar e voltaremos, lá em Gênesis 22, ele está fazendo menção de ressurreição, mesmo que se eu matasse esse menino, Deus abençoe, pastor Ronaldo, mesmo que eu matasse, Deus o ressuscitaria de novo. Então esse deserto para Abraão, essa caminhada de Abraão rumo a Canaã, uma terra ainda que não estava totalmente pronta, mas tinha ali a promessa de Deus, era uma caminhada para dentro de si mesmo, era o pai da fé, para um autoconhecimento, a jornada para o interior também, né, do entendimento das nossas dores, uma jornada de entendimento das nossas mazelas, né, na infância, na juventude. Quantas pessoas ainda vivem esse deserto do casamento, vivem esse deserto no luto, não podem definir, né, exatamente o que estão vivendo nesse momento, ou se foi no passado, o que está acarretando tantas coisas. Mas isso não é o que Deus tem para nós, com certeza não. E nós precisamos traçar essa jornada, esse ler-lerá, esse caminhar de Deus e sair, né? Mas o sair não é para fora, é para dentro. É para dentro. Quando Abraão ele sai e Deus pede que ele olhe as estrelas, ele olha as estrelas de dia. Tá de dia e Deus fala, olha as estrelas. Como assim? Se fosse à noite seria bem fácil, né? Abraão olhar e ver as estrelas no céu, mas durante o dia, o que ver durante o dia, né? É a fé. Saber que está lá no universo, né? O universo é tão imenso, existem tantas galáxias que nós vemos aí pelas fotos aí que a NASA coloca, que foram tiradas pelos satélites aí, a gente não tem noção, a gente não vê. Isso é fé, é uma jornada, é o ler-lerá de Deus para dentro de nós mesmos. Então o deserto é isso, ele vai nos confrontar quem nós somos, confrontar as nossas dores. Será que precisamos pedir perdão? Será que precisamos voltar a alguns pontos da nossa vida? Será que nós precisamos reconciliar alguns nós que foram desatados? Qual é esse ler-lerá de Deus hoje para a nossa vida?
Outro exemplo aqui, bem rapidinho, para nós é o Moisés, próprio Moisés, que ele é enviado, foragido, na verdade, por 40 anos ao deserto. Ele vai decepcionado para lá. Ele tinha um instinto de liderança, um homem muito inteligente, um instinto de liderar muito forte, de salvar, de resgatar aquela nação, mas ele ainda não estava preparado. Um homem cheio de impulsos, é isso que nós vemos nele, se nós formos estudar a personalidade dele. E um minuto de raiva nós sabemos que pode nos causar grandes consequências. E Moisés chega até a ferir a rocha ali sem Deus ordenar. E ele é um homem capaz, sim, ele lidera aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ele julga as causas dessas pessoas. Ele coordena a construção do tabernáculo. E ele também, pelos seus impulsos, ele quebra as tábuas que Deus havia escrito para o povo. E ele, próprio Moisés, ele é a medida do tabernáculo. Que é isso, irmã Luciana? Como assim? Vocês lembram que na Bíblia está escrito assim, um palmo, um côvado? O que é um palmo? Um palmo é daqui até aqui, né? Essa medida de um palmo, que nós conhecemos hoje também. Mais ou menos 20 centímetros, 22 centímetros. Depende, né, do tamanho da mão. Essa é a medida dos extremos do nosso dedo. E aí tem a medida de côvado também. Você quer anotar aí? Côvado. Côvado é do cotovelo até esse dedo mediano nosso aqui. Aqui é um côvado, equivalente a 2 palmos, mais ou menos, tá? É uns 45 centímetros aqui. Então, ele é a medida do tabernáculo. Como assim? Quando Deus dá o direcionamento para Moisés, faz aí 50 côvados por 25 côvados, a medida do tabernáculo, não estava sendo usado ali outra medida no seu braço de Moisés. Senão um dia usava um braço, depois usava outro, esse negócio não ia funcionar. Então quem era essa mão, quem era esse braço? Era o de Moisés, né? Nesse momento ele é o tipo de Cristo, né? Aquele que tudo foi criado por ele e para ele, então tudo aponta para Cristo, a gente gosta muito de falar. Colossenses 1,16 fala que Cristo é a medida exata de todas as coisas. Mas voltando lá para o nosso Moisés, Moisés ele foi preparado no deserto. Ele foi equipado lá, ele viveu 40 anos da sua vida por lá e mais 40 anos novamente por lá. E agora direcionando mais ou menos 2 milhões de pessoas, pessoas teimosas, pessoas obstinadas, pessoas acostumadas a serem escravos, pessoas complicadas. Ele não pegou um povo fácil de lidar. Deserto é lugar de ser equipado, lugar de ser preparado. Eu cheguei, e agora? Agora a gente vai ser preparado nesse lugar. E o que eu vou encontrar nesse lugar de preparação? A gente vai encontrar confronto. E agora a gente vai pensar Deus levando o povo para o deserto. Deus tira o povo do Egito, uma terra próspera. O rio Nilo ali trazia prosperidade para o Egito, era uma das potentes nações daquela época. Deus disse, eu vou livrar vocês do Egito. E vai levar para onde? Para o deserto. Para necessidade. Vocês vão sentir algumas necessidades no início. Mas Deus não tinha prometido uma terra que mana leite e mel, e isso, mas é o final da trajetória. A mentalidade daquele povo precisava ser mudada, eles pensavam ainda como escravos, eles tinham saudade das orgias, saudade da idolatria, tinham saudade das comidas dos egípcios, das carnes. O que Deus deu para eles? Maná. Todos os dias. Que assistiu a aula aí sobre Jesus, é um maná do céu, aquilo é uma prova de resistência e de fé. Esperar que o maná caia amanhã, e sendo que eu não posso pegar ele hoje e guardar, é uma prova de fé. Deus estava mostrando para eles quem os sustentava.
lugar de mudança de mente, de confronto, de metanoia, lugar de deixar os velhos hábitos, caminhar para dentro de nós mesmos, vou falar de novo, perdoar quem precisa ser perdoado, amar quem precisa ser amado, dizer sou grato a quem você precisa dizer que é grato, caminhar confiando que Canaã vai chegar e que o deserto é um período de mudança. O povo não rodeou assim, né? Quem já assiste as minhas aulas aí sabe que eu já falo nisso. O povo não rodeou o deserto como a gente imagina às vezes, que a história bíblica conta somente 1 ano e meio da história dos 40 anos. A Bíblia silencia essa história, não está escrito, por 38 anos e os últimos 6 meses a história volta de novo a ser contada para nós. Então o deserto do povo de Israel durante 38 anos está silenciado na Bíblia, não sabemos exatamente o que aconteceu. Quanto ao início da história, as tábuas da lei, o início ali do tabernáculo, depois silencia a jornada, volta nos últimos 6 meses que eles estão quase chegando já e fala da morte de Arão, da morte de Miriam, da morte de Moisés, e aí Josué tomando direcionamento, já indo para o livro de Josué. 38 anos que não sabemos o que acontece. Eles não estavam circulando como loucos, eles iam onde Deus os levava, eles eram guiados lá pela nuvem. Nada de pensar que eu coloco o meu pé, a nuvem de Deus vai. No deserto é diferente. Deus levanta a nuvem e fala, e vai, e fala assim, ó, vem, diga ao povo de Israel que marche. Sabe o que é essa palavra aqui? Diz ao povo de Israel que marche. Em hebraico, é levante as estacas da tua tenda, desarme as tuas tendas e anda. Vai ter um período da nossa vida que a gente vai ter que levantar essas estacas e andar. E andar. Mas é no deserto, irmã. Não tem problema. Andar. Então, dentre tantas circunstâncias do deserto, agora a gente vai falar também de Elias. Elias foi um profeta. Bem mais à frente. Já na época dos reis de Israel. Ele viveu maravilhas com Deus, ele viu milagres por onde passou, ele foi alimentado por uma viúva que não tinha nada, ele viu fogo de Deus, fogo descer do céu e consumir água, e muita água. Ele viu Deus parando a chuva durante 3 anos e meio, mas por uma palavra, ele teve medo por uma ameaça, ele teve medo e fugiu para o deserto. Se escondeu em cavernas, se acovardou por causa do sistema corrompido. Ele sofre essas ameaças, ele tem medo e foge. Ele quis sair de cena, né, na verdade. Mas Deus vem ali, o chama para fora, o alimenta, o faz perceber que tem algo maior para ser feito ainda. Tem profetas para ele ensinar, tem profetas para ele ungir. E Elias, caminhando pelo deserto, ele é levado por um redemoinho ao céu. Para Elias, o que é o deserto para Elias? É o lugar de correr, se esconder, mas é também lugar de maravilhas, de milagres. Lugar onde Deus não rejeita aquele que desanimou no meio da caminhada. Lugar onde Deus alimenta os seus escolhidos para mais 40 dias de caminhada. Onde Deus prepara-nos e nos faz preparar a outros. Isso é deserto. Quantos de nós nos sentimos como Abraão, tendo que entregar tudo no deserto, mesmo sem enxergar nada? Às vezes nos sentimos como Moisés, sentimos que estamos preparados
não o suficiente para ter tantas responsabilidades assim. Às vezes nos sentimos como Elias, desesperados, depressivos, sem saída, rejeitados, com dores, sem vontade até de sair da cama, do quarto, sem vontade de sonhar, sem vontade de amar. Quem não passou por decepções na vida, né? E agora, o que vem depois da decepção é a vontade de parar e ir para o deserto da solidão e curtir ali o sofrimento. Deus não nos quer neste lugar de sofrimento. Deserto é lugar de crescimento. Ande, não se esconda nas cavernas que você se encontrar. Dentro dessas cavernas, Deus vai te chamar para fora. Quem sabe nessa palavra tão curta que Deus está virando algumas chaves aí dentro do seu coração para dizer para você: ó, bora, vamos caminhar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para ser mudada aqui e aqui. Quantos desertos nós podemos citar, né? Jesus, ele foi levado ao deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Olha que palavra forte que nós encontramos em João capítulo, se não me engano, João 5. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo que está escrito, né? É João 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas, capítulo 4, perdão. Lucas 4. Lucas 4. Foi levado ao deserto. Deuteronômio diz o seguinte: Oséias diz para nós assim, ó: eu vou te atrair, Oséias 2,14. Eu vou te levar para o deserto, e no deserto eu vou falar ao seu coração. Esse falar ao seu coração tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora, que é o deserto, a palavra deserto em hebraico. Vocês estão gostando aí? Falam amém aí para mim, enquanto eu procuro outro versículo aqui. Deuteronômio 8. Isso. Deuteronômio 8, 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto nesses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os mandamentos que eu te dei. Versículo 3, Deuteronômio 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que você não conheceu, nem teus pais os conheceram, para te deixar saber que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4. Mas no deserto nunca se envelheceu a roupa sobre ti, provisão, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Esse é o Deus que nós servimos. Deserto é isso, lugar de provisão, lugar onde Deus se revela como um pai que cuida do seu filho, para provar, para saber o que está no seu coração. Deus é muito bom. Então, se você está assistindo hoje, muita gente está no culto, né?
Tire um print aí da tela, me marque no Instagram, Luciana_mais hebraico, e coloca lá, gente, eu tô estudando, fazendo esse aulão aqui, a gente tá falando sobre deserto, ontem a gente falou dos inimigos do deserto, hoje a gente tá falando do que é deserto, qual o propósito do deserto, o propósito dele na nossa vida, e a gente também está chamando vocês para o Salmo 23 em hebraico, Desvendando, é um evento, nos dias 7, 9 e 11. Eu já deixei tudo arrumadinho, bonitinho para vocês, ficou bem bacana. Lembrando que depois do evento a gente vai abrir vaga sim para o curso Mais Hebraico 2.0. Quem quiser estar estudando comigo aí, vai ser muito bom ter você como meu aluno lá. Se você está procurando uma maneira de se aprofundar na compreensão do texto bíblico através do hebraico, se conectar com as escrituras em um nível mais profundo, sem gemátria, sem disse-me-disse na palavra, sem pegar palavrinhas e formar outras, somente a palavra e a palavra em si, você está no lugar certo, tá? Esse método mais hebraico é um método que a gente usa para ler, escrever, traduzir, transliterar o hebraico. Tem muitos alunos que já fizeram mais hebraico, estão completamente maravilhados, conseguem estudar qualquer texto bíblico e é muito bom. O método é bem fácil de seguir, as aulas são em vídeo, qualquer nível que você tiver de teologia você vai conseguir fazer, mas eu nunca fiz teologia, vai conseguir fazer também, tá? Porque esse método ele é projetado para tornar o aprendizado mais fácil e acessível. Conhecimento não está na mão de poucas pessoas, de burgueses, não. Conhecimento está na mão de Deus e você basta procurar ele, tá? Independente do seu nível de experiência. A Bíblia diz que em Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente, com boa medida e recalcada e sacudida. Então tira o print, coloca lá, gente, a irmã Luciana está fazendo uma série aqui de 5 aulas para a gente chegar no dia 7, 9 e 11 e a gente poder falar do Salmo 23 em hebraico. A gente vai falar palavra por palavra, vocês vão conseguir ler ele, recitar, decorar. Não sou boa de decorar nada, gente, pelo amor de Deus. E quem consegue decorar aí vai conseguir. E a gente vai falar daquelas palavras também, das suas raízes, enfim. Eu te espero por lá. O link tá na bio aqui do Instagram ou no nosso website, ou bem abaixo na descrição também, dos nossos vídeos, sempre tem. Então vamos lá, a palavra de hoje é deserto. Deserto em hebraico que é midbar. Escreva aí, midbar. Se você não for escrever em hebraico, tá? Mem, Dalet, Bet e Resh, você escreva com as nossas letras em português mesmo. M-I-D-B-A-R, Midbar. Midbar. Vem da raiz hebraica davar. Toda a palavra hebraica, toda ela tem uma raiz, que dessas raízes saem as palavras, tá? Às vezes a gente fala raiz hebraica, você não entende. Imagina, deixa eu pegar o meu microfoninho aqui. Esse aqui, eu tô usando esse microfone aqui no YouTube. Esse microfone aqui, digamos que ele fosse uma árvore. Deixa eu ver se tá mais ou menos bom aqui. Isso aqui. Se ele fosse uma árvore, essa aqui seria suas raízes. E aqui os seus galhos, tá? Raízes hebraicas, ela é o que dá sustentamento à palavra. Por exemplo básico. Quem estuda hebraico vai entender. A palavra misericórdia. A raiz da palavra misericórdia, a base da palavra misericórdia é a palavra que dá sentido também para útero, o ventre da mulher que gera. E assim tantas outras palavras que tem, por exemplo, pecado. Pecado tem na sua base a palavra errar o alvo, como um atirador de flecha que erra o seu alvo. Então a palavra está ligada à raiz
indica por onde vai essa palavra. Então, midbar tem na sua base de sustentação a palavra hebraica davar, que é fala, argumento, discurso, palavra e até mesmo boca. Midbar, então, é o lugar onde Deus fala. Pode ser relacionado à boca também, o lugar onde Deus alimenta o seu povo, onde o pastor alimenta a sua ovelha. O lugar onde Deus chama e orienta. Isso é midbar, com a sua raiz hebraica, davar, palavra, boca. Vocês pegaram aí? Então é um lugar de aprendizado, deserto, com certeza. Não existe melhor momento para aprender do que o momento que Deus nos chama, que é hoje, né? O momento que arde os nossos corações com aquela vontade de ir além. Pronto. Então amanhã nós temos a live também, amanhã às 20 horas, tá? Pedir a Deus que eu consiga. Que amanhã eu tenho um trabalho para fazer. Essa semana tá bem puxadinho, mas Deus nos dá força, né? E agradecer a Deus, né? Vocês que oraram por mim. Eu acabei, sim, indo ao médico, tá? Eu ia no reumatologista, fui, não encontrou muita coisa e naquela semana que eu comecei a fazer as lives, eu pedi a oração aqui para vocês. Deu uma quinta-feira, do nada eu acordei sem dor, tá? E a dor foi diminuindo, concentrou ali só nas costas aqui. E eu fui no médico, também não achou nada, então glória a Deus por isso, Deus levou isso embora, tá? Graças a Deus por isso. Então, mas eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida do que é meu, né? E aí então a gente vai falar amanhã desse cuidado especial de Deus, da sabedoria de Deus, da força, da generosidade de Deus. A gente vai falar de alguns atributos de Deus e como Deus se revela através desses seus atributos a Deus, e Deus que é um Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo, um Deus que se relaciona com a sua criação. A gente vai ver isso amanhã, dentro desse contexto que nós estamos falando de cuidado de Deus, como Deus sendo o nosso pastor e nós sendo ovelha do seu pasto. Então, nós estamos caminhando por esse caminho. A gente falou já dos perigos do deserto. Hoje a gente falou dos cuidados aí desse que a gente aprende nesse deserto, o que significa esse deserto. Muitas vezes para cada um de nós pode significar algo diferente, porque nós somos indivíduos diferentes, com chamados e dons e vontades diferentes, mas tudo tem um propósito. É Deus falar conosco, nos direcionar no caminho certo, e Deuteronômio 8, né? Nos leva lá para algum propósito, nem que seja nos testar, nos provar. Então é isso, amanhã a gente tem live, dia 4, né? Dia 5 a gente vai falar das metáforas e simbologias, por exemplo, o que significa leão, quando a Bíblia fala de leão, de urso, de javali, raposa, raposinha, jumento, corça correndo por águas, o que significa isso dentro do contexto bíblico. Então dia 5 e dia 6 a gente vai falar quem foi o rei Davi e algumas trajetórias do rei Davi aí, do pasto ao palácio, tá bom? Então esse é nossa grade aqui. É isso, Deus abençoe a vida de vocês, até amanhã. Compartilha, tira aí um print da tela, compartilha com alguém, manda o link para alguém. E eu tenho certeza que a gente tem muito que aprender nessa nossa jornada de vida, como pessoa, como indivíduo, na sociedade, na família, no meio dos amigos, no meio da igreja. Tem muita coisa para aprender. Deus abençoe a vida de vocês, rica
e abundantemente.